E a malha viária mais antiga da humanidade, o Caminho de Peabiru, que passa em Mato Grosso do Sul. Você sabia que nós temos aqui no estado a mais antiga rota viária da humanidade? Pois é, o Caminho de Peabiru passa por Mato Grosso do Sul. Esse caminho, o Caminho dos Índios, que liga todo o continente do Pacífico até o Atlântico, passa na cidade de Zigurates e está sendo revitalizado. E nós fomos até lá para conhecer. Quem foram os viajantes que percorreram o caminho mais ancestral de Mato Grosso do Sul? Até onde as estradas de Peabiru estão interligadas com o resto do mundo? E quem teria construído esta malha viária? Por qual motivo? O grupo sai mais uma vez a campo. A pesquisa tem mais de 20 anos, mas só agora ganhou maior proporção. A equipe de pesquisadores, denominada Dáquila, que significa Buscadores de Si Mesmo, uma associação que nasceu em Zigurates, a cidade que fica no topo da Serra de Maracaju e atrai pessoas do mundo inteiro em busca de respostas existenciais, saúde e qualidade de vida. Aqui, dentro do laboratório, a pesquisa sobre as influências da anomalia do Atlântico Sul, que está sobre o Brasil e traz impactos de radiação no campo eletromagnético da Terra e também reflexos para o físico e emocional das pessoas. Bioenergético, esse campo aqui é bioenergético, são forças elétricas e magnéticas que podem ser afetadas, e isso está dentro de você, assim como está dentro do planeta. Só que no planeta é uma outra fonte, é uma outra forma que essa energia é criada. A nossa é biológica, no planeta é química, lá tem uma outra formação dessa energia toda. Turistas também vêm conhecer o Caminho de Peabiru, que passa pela cidade de Zigurates. A equipe formada por geógrafos e arqueologistas e o Irandir Fernandes, presidente do grupo, refazem o caminho que existe em Rochedo, Mato Grosso do Sul. E é também o mesmo caminho que está em outras partes do mundo. E eles mostram com exclusividade para a nossa equipe. O termo Peabiru tem origem no Tupi-Guarani e significa caminho amassado. Na época dos indígenas, era para facilitar as trocas de mercadorias. Mas, segundo Urandir, era também orientado pela Via Láctea, construído sob uma malha eletromagnética e poderia ser visto do alto. Todas as marcas são observáveis de cima. Veja só este pezão numa pedra, com a precisão da imagem do drone. Quando surgiram os índios, já existiam esses caminhos. Então, eles aproveitam porque já fazem interligações e aproveitaram também para fazer o intercâmbio de cultura, dos costumes no geral, comercialização de sementes e outros produtos. Muda tudo, muda a história do Brasil, porque quando eles chegaram já existiam os índios, então não era um país desabitado, um continente. E antes dos índios já existiam outras civilizações que deixaram esses caminhos, mas eles chamam de caminho dos índios, caminho dos incas, porque foram ocupados por eles. Na realidade já era bem mais antigo. Caminhos que teriam sido construídos, segundo os pesquisadores, por uma civilização anterior aos sumérios. Essa civilização seria dos morios, que foram utilizados também pelos colonizadores do Brasil e da América do Sul. Caminho principal que ligava Cusco, no Peru, ao litoral brasileiro, na altura da capitania de São Vicente, hoje no estado de São Paulo, e atravessava todos os territórios da Bolívia, Brasil, Paraguai. Um total de 3.000 quilômetros. Agora eles já pegaram tudo muito pronto. Já estavam as trilhas, cidades, alguns monumentos em todos os continentes já existiam. Mas pelo Brasil, né? Quando eles chegaram aqui, os colonizadores tiveram facilidade em adentrar a América do Sul, porque já existiam os caminhos. Eles só teriam que negociar com os índios para liberar a passagem.
Esses eram os nomes: Caminho do Ouro, Caminho do Sol, Caminho do Imperador, Caminho das Tropas, Caminho dos Jesuítas, ligando Atlântico ao Pacífico. No Peru, Caminho dos Incas, que leva a Machu Picchu. No Brasil, foi chamado de Caminho dos Índios, porque eles indicaram para a coroa como acessar o território e as minas em troca de objetos. Foi nestas expedições que os pesquisadores encontraram o pezão neste lugar que parece um arquipélago de pedras. Fica no município de Paranita, no Mato Grosso. Outras etnias, né, outras civilizações bem mais antigas, né, porque os índios não trabalham com pedras, não tem ferramenta para elaborar pedras, cortar. A questão é arco e flecha e caçada, né? Então eles já chegaram a ocupar o território que já existia. Por exemplo, as pirâmides, os monumentos, escalonados ou não, são de civilizações anteriores aos índios. Os índios vieram da época do primeiro dilúvio. É o que sobrou da humanidade, né? Então habitavam em cavernas e tudo mais. Agora eles já pegaram tudo muito pronto. Corre a lenda do tesouro, da botija de ouro enterrada, entendeu? Então a história é longa, mas tudo por conta da colonização. Esse ouro é muito antes dos incas, muito antes dos índios, né, habitarem o que nós chamamos de caminho do Piabiru, ou caminho dos índios, o caminho dos incas, né? Digamos aí de uns 7, 10 mil anos atrás. Pelo menos isso aí. O caminho de Santiago da Compostela seria também trilhado pelo caminho de Piabiru, passando por França, Portugal e Espanha. 500 mil pessoas visitam esse lugar por ano. E o Brasil tem milhares de rotas. No estado de São Paulo, em Barra de Ararapira, no Parque Estadual da Ilha do Cardoso, os pesquisadores encontraram um caminho que já foi submerso pelo Oceano Atlântico, que sai em direção a 2 ilhas. Em Mato Grosso do Sul, especificamente em Rochedo, ele passa por cima da serra. Você tem uma amplitude visual gigantesca, de quilômetros e quilômetros. Isso favorece o controle territorial e também a comunicação, porque aqui você poderia acender uma fogueira, ser visto muito distante, e esse outro ponto acender outra fogueira e assim replicando a comunicação, né? É uma forma que nós identificamos como uma possibilidade desse local aqui já ter sido usado, além dos vestígios materiais que nós encontramos em toda a região. Aí nós estamos indicando, né, existem esses indícios fortes de que esse caminho do Piabiru, ele passava por aqui, principalmente por essa região de morros, né? Olha, pelas pesquisas, pode colocar aí uma faixa muito mais de 10 mil anos atrás é pouco. Pelo que a gente tem pesquisado, os objetos que a gente tem encontrado, não só aqui, mas em diversas partes do mundo que a gente já visitou e a gente teve a oportunidade de ver o que outras equipes também estão achando aí de objetos, são indícios de uma civilização muito mais antiga do que a gente tem conhecimento até hoje. Um pouco mais à frente, indícios e marcas feitas na rocha. Esses círculos sempre juntos, de 3 em 3, representando o número perfeito na matemática universal. Todas as marcas que vamos verificar, todas elas têm um tripé, fazem um tripé, um triângulo, né? Então, essa triangulação, eles consideravam como se fosse um ABC, como se fosse Pai, Filho e Espírito Santo, ou como se fosse o divino, como se fosse energias, né, das polaridades, positivo, negativo e neutro. Então, para nós, nas pesquisas, vimos que houve uma intervenção, talvez de uma civilização muito mais avançada, com uma tecnologia muito mais elaborada, que provocaram essas marcas em baixo relevo para deixar para, posteriormente, as pessoas fazerem uma apreciação ou um estudo, né? Então, não seria obra da natureza, tem outras marcas que acontecem, mas... Tem um risco perfeito aqui, não dá para perceber, não pode ser marca d'água, nada assim, né? Porque parece que foi cortada mesmo a pedra. Sim, né? parece que foi cortada, né? E existem outras marcas bem mais elaboradas e uma simetria, né? Então nós podemos ir para outras ali para ver que não faz parte de uma obra da natureza, de alguém esfregando uma pedra aqui, riscando, marcando, né? Então é muito mais elaborada. A gente pode diferenciar as duas marcas, né? Essas marcas misteriosas, vamos assim dizer, são os círculos e as marcas de água. Isso daqui é a marca de água do processo de deteriorização natural da rocha. Isso daqui é por conta da chuva e da seca. Os viajantes marcavam esse território para deixar referência a outras pessoas que passariam por aqui.
e também indicar que esse era o caminho de Peabiru. Um pouco mais à frente, a água servia para se refrescar, beber e curar possíveis ferimentos. Também 3 lagoas, que não secam, mesmo em período de grande estiagem. Até isso foi identificado, um recurso hídrico sobre um aquífero. Essa água não seca, essas 3 crateras, tem uma aqui, 2 lá, sempre tem água. Agora é um período de muita seca mesmo, os rios sazonais estão todos, né, sem nenhuma gota d'água, e aqui tem água. E se esvazia, no dia seguinte está cheia novamente, tanto essa quanto as outras 2 crateras. E elas obedecem à simetria das marcas que nós vimos agora anteriormente. Então tem 2 e mais uma terceira, faz uma triangulação. Então nós temos 2 crateras lá e uma terceira aqui, como se fosse uma triangulação macro, né? E lá micro. Então essa triangulação ela obedece a uma certa frequência eletromagnética, uma simetria não só na forma material, mas na forma geométrica, na forma energética também. E aqui o caminho propriamente, sobre a Serra de Maracaju. Neste trecho, ele é de terra, mas existem lugares que foram construídos com pedras e também com grama. O que dizer desta pedra fatiada? Em muitos lugares, a equipe identificou marcadores, como esse trecho que indica um caminho que leva para a Amazônia e outro para a Bolívia. E sai aqui de Rochedo. Indicativo do caminho. O ramal da direita, ele vai para Corumbá, Bolívia, Paraguai. O ramal da esquerda mostra os caminhos que chegam até a Amazônia. Acredita-se que algo de uma tecnologia ainda não conhecida teria cortado essas pedras. Essa pedra, a tecnologia para cortar essa pedra é a mesma tecnologia que nós vemos, por exemplo, no Egito, né, quando eles cortaram as pedras para a pirâmide do Egito. A gente vê, por exemplo, em algumas gravuras rupestres, na Pedra do Ingá, é um exemplo, tá? Que também a gente pode utilizar aqueles desenhos perfeitos em pedra que você não sabe como é feito. Por exemplo, Machu Picchu, Ollantaytambo, que também é no Peru, que tem aqueles cortes exatos que você não consegue passar nenhuma agulha ali dentro daqueles cortes. Então, é a mesma tecnologia que foi utilizada para cortar essa pedra. Seguimos o caminho em busca de mais evidências e chegamos às cavernas da região de Rochedo, algumas marcas nas cavidades. Os arqueólogos da equipe já identificaram registros rupestres da pré-história. O caminho de Peabiru passa exatamente aqui em cima. Está caindo a luz, chegando a noite, e os viajantes daquela época precisavam de um abrigo para passar a noite. E encontravam esse repouso nesta caverna. Os pesquisadores encontraram artefatos da Idade da Pedra e também da agricultura. Estamos falando de 4.000 anos antes de Cristo. E agora essa área está toda isolada para preservar esse local. Nós estamos fazendo a salvaguarda do patrimônio. Estamos protegendo as entradas das cavidades, que fazem parte dessa propriedade, né? Estamos deixando o material arqueológico protegido, para que os turistas não coletem, não levem embora. E instruindo, né, uma boa parte dos grupos turísticos que vêm aqui sobre a necessidade de estar sempre protegendo, né, de evitar riscar a parede e, caso identifique alguma coisa, que comunique. A parceria entre a Associação Dáquila Pesquisa e Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo autorizou a pesquisa na região. E a pesquisa é uma forma de proteger e salvaguardar esses caminhos, que só no estado de São Paulo tem 5.000 quilômetros e está em 25 cidades. Um drone de última geração de tecnologia americana avaliado em R$500 milhão consegue com exatidão identificar as modificações nas rochas sem desmatar a vegetação. O trabalho pode ser inclusive feito à noite. O resultado são essas imagens no computador. Aqui é um local com vegetação. Esta já é a imagem do drone sem a vegetação. Ó, aqui todas são trilhas, ó. Aqui é trilha, aqui por cima é trilha. Se nós fôssemos procurar esses padrões aqui sem a tecnologia, a gente poderia demorar uma vida inteira, talvez a gente não conseguisse nem achar esses padrões. Com a tecnologia, um trabalho que poderia demorar aí 20, 30 anos ou nem acontecer, ele foi feito em menos de meia hora. Então, você identifica os padrões pela imagem, isso daqui é uma mata
né, fechada, nós identificamos os padrões pela imagem e nós fomos direto até o ponto. Em menos de meia hora, os 4 sítios já estavam localizados e registrados. Nesta mesa está o resultado de mais de 20 anos de pesquisa. Todo o material recolhido e catalogado, registrado junto ao IPHAN, estavam em estradas e dentro de cavernas. Foi guardado para proteção. Nada do que está aqui foi escavado, nada foi retirado, nada foi comprado. Essa tecnologia é muito semelhante, provavelmente igual à tecnologia que os incas usavam. Como a gente está na rota do Piabiru, a gente está estimando e colocando que isso é uma troca tecnológica entre as populações que viviam aqui e as populações que viviam no Peru. Ninguém colocava uma pedra dessa nas costas e viajava pelo mundo, mas a tecnologia viajava junto com cada pessoa. E nas trocas culturais, nos encontros, uma pessoa explicava para outra como é que ele poderia fazer para amassar um grão, né, para armazenar o grão, para fazer o alimento, para manipular algum tipo de remédio. Então esses objetos eles seguem a mesma tendência em vários locais do mundo. Alguns materiais são até do período colonial. Esse artefato foi encontrado por vizinhos em uma caverna próxima aqui, a mais ou menos 8 quilômetros, e são vários artefatos da época Brasil Colônia. Então o material é ouro nórdico, alumínio, zinco e cobre. Brasil Colônia, geralmente eles utilizavam essa aqui como brasão, como para impor respeito, ou um sinal de ou paz ou guerra, para que as pessoas pudessem realmente saber qual a intenção dos cavalheiros ou dos bandeirantes que estavam chegando, né? Todo o material vai fazer parte de uma reserva técnica. Então nós estamos com recurso próprio, juntamente com todos os associados, trazendo à tona, movimentando esse esforço e também fazendo parceria com outros profissionais para trazer a população brasileira, para mostrar ao mundo que a história do Brasil é muito mais rica e muito antes do que se fala. Então, com certeza vai ajudar a reescrever a história do Brasil, ou complementar a história do descobrimento do Brasil, porque todo esse material aqui, exceto esse, mostra que é muito antes do Brasil Colônia. Tudo isso aqui já existia uma ocupação. Então quer dizer que a história não está contada de uma maneira muito real, muito fiel. Então está contada de uma certa época para cá, do ano 1500 para cá. Agora, antes disso aí, já era colonizado, já era povoado. E o que existe no Brasil, em termos de arqueologia, botaria, vamos dizer assim, o Brasil como o primeiro do mundo em termos de descoberta arqueológica, revelação de observatórios astronômicos feitos em pedras ou através de outros monumentos mais. Então, tudo isso não fica perdido, porque a maioria está sendo soterrado, está sendo levado embora do Brasil por outras instituições não nacionais e acaba que toda a riqueza ficando em mãos de pessoas que não são brasileiras, né? Na realidade, o arsenal, o legado está aqui.